Olá, meus amores, meus SUS. Hoje eu estou aqui no Pobrecast Eleições, né, Câmera Boy? Isso! E hoje eu estou aqui com o Dr. Lindenberg, da cidade de Araçatuba. Né, é isso aí, Câmera Boy? Ele é pré-candidato a deputado estadual. A candidata a deputado estadual, é isso? Isso, pré-candidato. Então, Dr. Lindenberg, é um prazer receber o senhor aqui no nosso Pobrecast Eleições. É uma honra ter o senhor aqui para a gente poder bater um papo e esclarecer para os nossos SUS, para os nossos fanboys, nossas fancredes, né? Um pouquinho da questão política. Mas eu quero começar já perguntando quem é o Dr. Lindenberg e qual que é a sua trajetória profissional. Dr. Lindenberg, para mim, assim, eu responder quem é o Dr. Lindenberg é um pouco difícil, mas eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar ajudar da melhor forma e vamos pensar no seguinte. Dr. Lindenberg é um cara hoje com 45 anos, mas com 1 ano e 2 meses de idade, teve um diagnóstico de hidrocefalia, água na cabeça. Olha. Com 19 anos, eu fiquei cego. Mas com 4 anos, o aparelho que foi implantado com 1 ano de idade entupiu. A hidrocefalia, água na cabeça, aí 1 ano de idade foi implantado a válvula na minha cabeça. Com 19 anos, né, que esse problema retornou na minha vida, que deslocou na região do pescoço. Tem uma cicatriz. Sim, aqui, sim, né? olha. O dreno, catéter da válvula deslocou no pescoço e aqui virou um nó, né? E o líquido da cabeça parava aqui. Eu costumo fazer uma analogia com a mangueira. Nós introduzimos a mangueira, conectamos ela em uma torneira, aciona a torneira, depois de acionada a torneira, a gente dá um nó na mangueira, a água volta. Então foi nitidamente isso que aconteceu. Aí você vai pensar, uma válvula com um catéter num corpo de 19 anos, mas foi implantado numa criança de 4 anos. 1 ano foi colocada a válvula, com 4 anos o aparelho entupiu, houve a substituição e com 19 anos esse aparelho deu problema. E aí, naquela ocasião, eu sentia muitas dores de cabeça, dormência na face direita, braço direito, e procurei muitos atendimentos médicos. No pronto-socorro Rosec, hoje não existe mais em São Paulo, eu sou natural de São Paulo. Ah, sim. Né? Hospital Regional Sul, Santa Casa de Santo Amaro, Santa Casa do Arouche, Hospital São Paulo e Hospital de Clínicas. Eu não consegui atendimento médico em nenhum lugar, tá? Neurocirurgião, não consegui. Nossa. Sabe? E a minha peregrinação foi de fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março, até ali aproximadamente o começo de maio, procurando atendimento médico, muita luta, muito sofrimento. E depois que eu não consegui mais atendimento nenhum, as dores na minha nuca foram sumindo, as dormências foram sumindo. Eu só sentia um apagão nas vistas. Às vezes eu estava muito tempo sentado, quando eu me levantava, eu sentia tipo um piscar de luz assim nas minhas vistas. Eu sentava de novo, dava um tempo e ficava tudo normal. Mas quando foi no dia 20 de maio de 1996, eu acordei literalmente cego. Nossa. Cego, mas cego de tudo, de tudo, de tudo. Chamei minha irmã, caçula, Eliana, depois chamei minha sobrinha, Solange, e eu não as vi. Aquilo pra mim foi uma coisa, eu falei, vote, velho, tô cego. Aí chamei um amigo, ele me levou ao hospital, tudo, e lá no Hospital Regional Sul, onde eu já tinha feito a primeira e a segunda cirurgia. Fui examinado, o médico disse que não tinha um local para me colocar no hospital por conta da superlotação. Como sempre, né? E isso acontece até hoje. Até hoje. Isso que acontece até hoje. Isso é uma coisa que me irrita. Sim. E eu falo, Deus, me dê domínio próprio. Aí, quando foi naquela ocasião, eu falei pro médico, doutor, eu não estou sabendo nem onde está o banheiro, isso para mim não tem problema. Onde me colocar, tá bom. Fiquei 2 dias e 2 noites, tá, no corredor de um hospital. Até aí tudo bem, porém sem atendimento médico algum. Isso foi uma coisa que
me causou aí nos dias atuais, com a cabeça que eu tenho hoje, isso para mim seria um choque, né? Mas naquela época eu não tinha noção do que era choque, eu não tinha. Com 19 anos, né, era uma cabeça diferente de um menino. E fiquei 2 dias, 2 noites naquele local. Na segunda noite, que foi algo assim muito louco, assim como dizem, muito cabuloso, né? Por quê? Naquela ocasião, vamos colocar as 22 horas da segunda noite que eu estava ali no hospital, eu não estava mais com sono, não existia sono na minha vida. Oxi. Não existia. Existia cansaço. Sabe o que é cansaço? Eu estava deitado na maca, os olhos fechavam, mas não era mais sono, era um cansaço. Eu estava tipo me rendendo. Não era pelo sono, era o cansaço. Era um adolescente ali já exausto, já não aguentando mais superar, estava entregando os pontos. E aí de repente eu ouvi, Dr. Gustavo Centro Cirúrgico, Dr. Gustavo Centro Cirúrgico. Comecei a gritar, pensa no moleque, gritando, desesperado no corredor do hospital. Olha o que aconteceu. Aí veio a enfermeira, conversou comigo e disse que não, de jeito nenhum, que eu não ouvi nada. Oxi. Não ouvi. Eu falei, estou delirando, né? Tá bom, estou delirando. E com uma vontade de mijar, mas eu não tive nem o prazer de mijar na cama, porque eu não tinha... a gente não tem esse hábito, fica para as crianças, depois passa, acabou. Depois, uma hora chega uma certa idade da vida e volta a ter isso, mas para um adolescente ele não tinha mais aquele costume de mijar na cama. Não dá. E aí eu falei para a enfermeira, eu falei, olha, eu quero urinar. Ela, peraí, aí trouxe o bendito, ou maldito, sei lá, tal do papagaio. E colocou aquilo entre minhas pernas e eu ali pensando na vida, falei, como que eu vou fazer isso? E a barriga doendo, e foi a noite inteira assim. No outro dia, um abençoado, um anjo, veio até mim, um enfermeiro, me levou ao banheiro. Eu falei para ele, falei, cara, eu não tô aguentando, eu tenho que ir no banheiro e tudo. Aí expliquei o que aconteceu, ele falou, não, vamos lá que eu te levo. Aí ele me levou. Chegou no banheiro, ele falou para mim assim, pode fazer. Eu falei, mas cadê o mijatório? Ele falou, não, fica à vontade, aproveita, cara. Eu acho que ele falou assim, desabafa, né? Aí urinei tudo, tomei um banho muito gostoso. Ele falou, vou chamar um médico. Eu falei, tá bom. Aí veio um médico, me examinou e perguntou para mim, quem foi que fez a sua primeira e segunda cirurgia? Eu falei, doutor Gustavo e doutor Oswaldo. Entendeu o meu desespero na noite anterior? Doutor Gustavo. Gente. Aí o médico falou assim, você não pode ficar aqui no corredor. Eu vou te encaminhar para o quarto. Olha, ou vontade de xingar aquele médico que me internou e me deixou no corredor. A prova estava ali que tinha leitos nos quartos. Não tinha o porquê eu ficar naquele corredor. Tudo bem. Logo em seguida, foi tudo muito rápido. A enfermeira veio com a cadeira de rodas, me colocou lá e tudo, e me levou para o quarto. Aí chegou este médico e um outro. E passaram a conversar comigo e tudo. Aí pediu para ficar de lado, tirar o líquido da minha espinha, medir a pressão intracraniana, verificar que eu estava com 40 graus de febre. E o médico falou, olha, era para ter morrido. Só não morreu por causa da sua idade. Bom, essa é uma meio verdade, tá? Eu não morri por ser novo, por causa da minha idade. Eu creio que foi porque Deus me tirou dessa possibilidade de morrer. Claro. Que tinha um projeto na minha vida, né? E aí naquela ocasião, o médico perguntou de novo, quem foi que fez a cirurgia em você com 1 ano e com 4 anos? Foi o Dr. Gustavo e o Dr. Oswaldo. Ele falou, Dr. Gustavo está do seu lado. Cara, falei, nasci de novo. Aí ele conversou comigo, lembrou do meu pai, lembrou da minha mãe. E logo em seguida ele me medicou e foi feita a cirurgia, trocou o aparelho, né, a válvula. Os sintomas, né, da hidrocefalia passaram, tudo, mas a minha visão
não voltou. Então assim, nitidamente foi isso que aconteceu. E eu passei por uma série de negligências médicas e erros médicos. Sim. E naquela ocasião, no hospital, no corredor A, era terceiro andar, corredor A. O número da sala eu não me lembro. Sim. Eu não me lembro. Há muito tempo, 26 anos. Eu fui até a janela, cara. E passei a mão assim na janela. Sabe pra ver o que tinha? Vocês não têm ideia? Acho que grade. Grade. Grade, normalmente é grade. Né? Grade. A minha vontade era de me arremessar pela janela e me matar. Eu tive dentro do hospital o desejo de suicídio. Nossa. E aí, é claro, poxa, eu fiquei com medo de mim, da minha família, da minha sociedade. Sabe, uma sociedade que eu tinha um relacionamento, mas eu não sabia como eu iria me comportar depois de sair do hospital. Eu não saberia como minha família ia se comportar e como aquela sociedade, aquele grupo que me conhecia iriam se comportar. Sim. Era tudo muito diferente na minha Sim. vida. Então, minha cabeça foi a mil. E eu tenho certeza, sabe, que Deus me pegou ali pelas mãos e me levou para a maca e falou, se acalma que tem algo ainda na sua vida para ser feito. Né? Então, é isso aí. Lindenberg é aquele que nasceu com uma doença chamada hidrocefalia, que foi vítima de erro médico, de negligência médica, ficou cego, tá? Hoje eu sou advogado, sou pastor e estamos na luta, sempre perseverando e lutando para que as pessoas sejam melhores atendidas. Esse é o Lindenberg. Maravilha. O que te motivou a querer entrar para a política? Entrar para a política, cara, eu tive duas oportunidades de ser presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência em Araçatuba. Ali eu já achei algo assim muito top, né? Tá mexendo com a questão da administração pública, envolver defesa de direitos das pessoas. Ali começou a ter uma motivação legal. Mas antes disso tudo, quando eu estava na faculdade, eu fiz um abaixo-assinado nas 3 faculdades de Araçatuba, nas casas, e levei para Brasília para que fosse aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu vi o quanto a política é importante na nossa vida. Foi a partir daí que eu passei a me empenhar na política. Olha, interessante, né, Camera Boy? Primeira vez que o doutor concorre, se é um cargo público? Não. Eu já concorri 3 vezes a vereador, né, em Araçatuba. Uma das vezes fui primeiro suplente. Não, primeiro suplente eu não lembro. Eu fui suplente. Sim. E agora estou caminhando numa nova busca, né, que para mim já é uma vitória. Não é fácil nós conseguimos um espaço em um partido para termos uma legenda deputado estadual, deputado federal, enfim, não é fácil. Conseguiu, né, doutor? Consegui, graças a Deus. E como que se diz assim, qual a importância de ter alguém eleito na nossa região? O senhor... Porque assim, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que são eleitas não são nem da nossa região, são de outros estados, né? Da capital, né? Da capital. Qual a importância de ter alguém eleito da nossa região aqui, doutor? Para a nossa sociedade, né? E em que isso ajuda, o que isso fortalece aqui? A representatividade ela é muito importante. Primeiro, questões... Araçatuba. Vamos pensar Araçatuba em uma coisa. Araçatuba ela está em um mapa do estado de São Paulo. Nós sabemos que Araçatuba está em um mapa do estado de São Paulo. Mas Araçatuba e região ela é como se fosse invisível no nosso estado. Pelas nossas autoridades. Entende? Uhum. E nós temos que olhar que a nossa Araçatuba, a nossa Alto Noroeste Paulista, todo o nosso interior, temos que batalhar para termos um representante, seja qual ele for, né? As convenções estão aí, os partidos vão escolher realmente quem são os seus candidatos, né? E as suas escolhas. Vamos pensar que o nosso interior precisa de representatividade. Primeiro, para nós termos a chance de trazermos recursos para o nosso interior. Deputado estadual tem uma possibilidade, sem fazer parte, tá? Isso eu digo sem fazer parte de uma comissão, coisa desse tipo lá dentro, né? Tipo comissão de justiça, essas coisas.
Um deputado estadual pode trazer para a região em torno de 7 a 8 milhões de reais. Nossa, É muito é dinheiro. muito dinheiro. Vamos pensar o deputado federal, em torno de 12 a 15 milhões. Isso é muito importante, né? Nós trazemos uma representatividade, né, como uma oportunidade de trazermos recursos à nossa região. É uma importância. Depois nós vamos ter o quê? Uma relevância no Congresso, na Assembleia Legislativa, para dizer àquele povo que o interior do estado de São Paulo existe. E existe e merecemos aqui saúde, educação com qualidade, né? E temos condição de fazer isso. Então nós temos que lutar para ter um representante e a importância é levarmos o nosso nome à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional e trazermos recursos. Interessante. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta também, doutor Lindenberg. O senhor é um pré-candidato a deputado estadual, é isso? Isto, a deputada estadual, no dia 2 de maio, eu participei de um evento em São Paulo, pelo PTB, e lá foi apresentados 6 nomes escolhidos, eleitos ali pelo partido, para que, dentre eles, um fosse escolhido para disputar a cadeira ao Senado Federal. O meu nome fez parte desse 6, tá? Então, fiz parte dessa apresentação em São Paulo, e o meu nome veio nessa concorrência interna no partido até essa semana, que já houve a escolha do candidato ao Senado. Sim. E eu creio que teremos aí grandes surpresas para o nosso interior. Que bacana, né? É bom saber, porque às vezes o nosso público não conhece muito a história dos pré-candidatos nem as propostas, né? E já juntando, linkando nisso, o senhor se vê um candidato direita, esquerda ou do centro? Como é que o senhor se define como político? Eu me vejo direita, tá? A questão da direita é o que eu sinto, tá? É o que eu falo assim, uma lei, quando ela é aprovada, ela tem que ter o espírito da lei, a sua finalidade. E eu sinto a finalidade da direita como os meus ideais. Só que eu não prego a direita como uma ideia absoluta, tá? E também eu não prego o socialismo como uma ideia absoluta para criticar. Pelo contrário, cada lado tem sua importância. Sim. O importante de tudo é nós trabalharmos para o povo. Eu vi também que o senhor é muito relevante aqui na nossa região. O senhor sempre tem... Como que fala, Câmera Boy? Ele é bem atuante, né? Sim. Ele é bem atuante. O senhor pontua bastante coisa na cidade. E, mediante a isso, qual o problema que o senhor vê de forma direta na nossa região aqui, que poderia ser, tendo um candidato daqui, poderia resolver? Quais são os problemas que o senhor vê na nossa região aqui, que o senhor consegue ter sensibilidade maior, né, Câmera Boy? Porque para poder ajudar a gente aqui na nossa região. Olha, o que eu penso, tá? E é uma coisa que... mas é porque eu fiquei cego por falta de atendimento médico? Sim, tem essa particularidade também, sim, tá? Mas vamos olhar o seguinte, vamos falar da nossa cidade de Araçatuba, tá? O que poderíamos fazer aqui em Araçatuba e poderíamos trabalhar, isso independente de quem fosse o prefeito. Isso sim, é uma coisa que nós teríamos que observar, que vamos deixar os orgulhos, picuinhas, vaidades de lado, que eu tenho que olhar para o povo. E o que eu penso? Estado de São Paulo, nós teríamos que ter uma oportunidade, ter a representatividade aqui, termos um deputado que trazesse o recurso, mas não é só trazer o recurso. Eu acho que é uma inconsequência, uma irresponsabilidade trazermos recursos para uma cidade ou para uma região e não acompanhar a fiscalização e o direcionamento correto para aquilo ali. Eu tenho uma ideia que nós temos aqui a UPA do Umuarama. Aquele local, gente, poderia ser utilizado, sabe para quê? Um atendimento de especialização. Aquele local só foi utilizado por causa do Covid. Foi. Se nós formos olhar, então, nós temos então que, para aquilo ali sempre seja utilizado, nós temos que orar para permanecer o Covid? Para que tenha utilidade aquilo ali?
Claro que não. Nós temos que dar uma outra destinação. O que poderíamos fazer ali? Atendimento com especialização como pediatria, ginecologia, neurologia, a ortopedia, né? Darmos uma especialização municipal. O que o AMI faz para toda a região, nós poderíamos fazer para a nossa cidade. Com isso, fazer que tenhamos mais vagas no AMI para atender a região. Então, o que o AMI presta para a região, incluindo Araçatuba, poderíamos fazer um trabalho dentro de Araçatuba, né? Um AMI municipal, digamos assim, e o AMI, né, atenderia a região. Né? Desafogasse o povo. Desafogava, exatamente. Então, a minha ideia é esta. E o custo para isso, na boa, não é muito. Não é muito. Nós precisávamos ter recursos, tá? E isso dá para ser feito através de emendas e trazer em torno de 8 milhões, mas não é 8 milhões em 4 anos de um mandato. É por ano. Eu estou falando de 36 milhões em um mandato. Nós teríamos recursos para pagar os médicos, os profissionais que trabalham no local e a população de Araçatuba ser tratada com dignidade. Nas UBS nós temos 2 médicos. 2 médicos que nem têm uma especialidade. Não atende ginecologia, ortopedia, não atende nada. E nós temos que melhorar isso. Com certeza. Que é uma A coisa... parte da saúde é uma parte assim, que sofre muito aqui na nossa cidade. Sim, sim. A educação não está ruim, né? Tem muitas coisas a serem feitas, tudo, mas o Fundeb tem trazido recursos em verbas próprias e tem que ser aplicado. Se não aplicar da forma correta, inclusive, o dinheiro volta ou o prefeito é responsabilizado. Mas assim, a saúde ela é primordial a ser atendida agora porque a população precisa. Esse pós-Covid, né? Complicou muita coisa. Né? E eu tenho pessoas, eu tenho clientes, né? Que entramos com processo contra o Estado, tudo, por erro médico, questões de óbitos, né? Questões de deficiência que adquiriram com questões de tratamento precários. Então tudo isso poderia ser evitado. Como que é a saúde pública para pessoas com deficiência, de modo geral? Vamos mudar a pergunta, como poderia ser ou como deveria ser? Né? Acho que é mais ou menos isso, Porque como é como é para todo mundo. É ruim. É ruim pra todo mundo. É ruim. Não tem o atendimento preferencial, não tem um atendimento para a pessoa com deficiência dentro da regra da pessoa com deficiência. É tratado de forma generalizada, é muito ruim. A nossa legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é bem taxativo que a pessoa com deficiência, inclusive uma lei complementar do Estado de São Paulo também fala isso, que a pessoa com deficiência ela tem o direito de ser tratada de forma individualizada, com tratamento individualizado. Quer dizer, as leis já existem, né? Existem, mas não há prática, não há boa vontade política. E tudo isso nós temos que confrontar e defender. O porquê ainda não há vontade política? Porque ainda não tivemos um político com deficiência ativo para defender essa causa e mostrar para todo mundo como deve ser. Linkando nisso, eu percebo que as nossas pesquisas, né, mostram que não há pessoas com deficiência no meio público, no meio político. O senhor acha que isso deve ao quê? Falta de oportunidade, ou as pessoas têm medo por conta da dificuldade da luta que vai enfrentar? Como seria? As pessoas com deficiência são os menos que têm medo. Doutor. As pessoas com deficiência são valentes. As pessoas com deficiência enfrentam. Não tem medo de enfrentar um obstáculo. Não tem. O maior problema são os partidos que têm criado obstáculos para que as pessoas com deficiências possam abraçar essa causa. São pouquíssimos. Olha. E o nosso estado de São Paulo, nós temos 3 milhões de pessoas com deficiência. Veja você. Nossa, era né, para estar, né? Uma bela comunidade. Não é? Tinha que ter mais representatividade. Sem dúvida. E aí nós vamos pegar 3 milhões de pessoas com deficiência, num padrão, né, de um núcleo familiar de 4 pessoas, nós estamos falando da pessoa com deficiência, mais os familiares que têm um relacionamento ali direto com a pessoa com deficiência, vira 12 milhões. Sim. Aí nós vamos falar das instituições, dos funcionários, dos voluntários que trabalham com essa causa. Gente, nós temos aí um número extremamente expressivo
Isso eu estou falando no estado de São Paulo. No Brasil nós temos aí em torno de 40 milhões de pessoas com deficiência. Se nós nos unirmos e tivermos uma oportunidade, um partido de fato abraçar a causa, a gente consegue falar, temos um candidato a presidente da República. Uau, que top. Então nós temos que pensar nessas coisas. E o PTB não viu essa dificuldade em mim. Eu achei isso muito legal. Bacana. O PTB abraçou a minha causa. O PTB não viu qualquer diferença. Inclusive, o meu nome foi incluído para disputar internamente uma chance de ter uma disputa no Senado. Olha como o PTB abraçou a pessoa com deficiência. Sim. Né? É algo inédito. Porque Sim. eu fiz parte aqui em Araçatuba do PSC, do, infelizmente, PSDB e do MDB. Né? E eu não tive uma oportunidade tão aberta, tão larga, quanto eu tive no PTB. Né? Então, assim, tudo está para acontecer. As pessoas com deficiência estão mais ativas, estão indo às urnas votarem, estão reclamando seus direitos na justiça. Eu creio que muitas coisas vão mudar. Cada eleição é uma eleição, cada momento é um momento. Então as pessoas com deficiência estão a cada dia se amadurecendo, estão buscando fazer curso superior. Eu acho isso fantástico. E qual é o projeto que o senhor tem assim para ajudar nesse sentido? Cara, se eu fosse senador, primeira coisa que eu alteraria, a lei da ação civil pública. O Ministério Público, ele instaura um inquérito civil para investigar algum ato aí praticado por prefeito, vereador ou governador, enfim. O Ministério Público não tem prazo para terminar o inquérito. Olha. Não tem. A lei não fixa um prazo para ele terminar. Ele começa, mas não termina. Então, era uma coisa que eu gostaria de mexer. Tá? Por um prazo, o Ministério Público tem que resolver isso. É muita morosidade. Depois tem uma outra questão que eu gostaria de mexer, inclusive 90% já está rascunhado. Nós temos o Código Civil, que o antigo era de 1916. Aí quando foi em 2002, houve um novo Código Civil que entrou em vigor em 2003, 11 de janeiro de 2003. Né? Eu quero fazer o que fizeram no Código Civil, eu quero fazer no Código Penal. 90% eu já rascunhei qual seria a minha ideia do Código Penal. Mudar o Código Penal. Gente, eu estou falando de um decreto-lei de 1941. Nossa, ultrapassadíssimo. Não tem condição. Naquela época, a maior lei aplicada no Código Penal era 30 anos. Você sabe o porquê? Não, doutor. Em 1941, 30 anos preso era uma prisão perpétua. A ideia naquela época já era de ter uma prisão perpétua, meio camuflada. Sim, faz sentido. Entende? Hoje... A estimativa de vida era outra. Era outra, né? Exatamente. É perfeito. Hoje continua os mesmos 30 anos. Entende? Então, assim, crimes de homicídio aí, homicídio simples. A pena mínima é 6 anos, pena máxima 20 anos. A minha ideia é mudar, para colocar pena mínima 12 anos, pena máxima 30 anos, homicídio simples. Tá? Já o homicídio qualificado, vem com agravantes, questão graves, né? Claro, todo homicídio é grave, mas tem aqueles que são hediondos, são torpes, motivos fúteis, né? Aí a pena hoje é 12, né? A minha ideia é 20 anos, tá? Latrocínio, 20 a 40, tá? Latrocínio, a pena mínima hoje é 20 anos. Minha ideia é 30 anos. O crime de sequestro, aumentar. A questão, por exemplo, o sequestro que ocorreu ali mediante uma confiança da vítima. A vítima confiou naquele sequestrador e por fim se deu por sequestrado, dobrar a pena. Porque foi uma questão, né? A vítima foi levada a erro. Então isso para mim é mais grave, né? Dobrar essa pena.
Uma outra questão importantíssima é a questão do estupro. O estupro mediante confiança. A pessoa está de universidade, aí está numa festinha, em alguma coisa, aí embriaga lá a pessoa, aí vai estupra a pessoa. Isso acontece. Questão da Boa Noite Cinderela também, né? Acaba ocorrendo estupros. Dobrar a pena. O furto mediante, né, essa questão do Boa Noite Cinderela também, dobrar a pena. Tudo aquilo que a vítima foi exposta por conta de uma confiança, a pena ser dobrada. Questão, por exemplo, dos políticos. Gente, o político hoje no Brasil ele é privilegiado. E como é? Né? Então, a questão do peculato, a questão da fraude de licitações, tudo dobrar a pena. Nós não podemos dar uma confiança a um político e no final de tudo o político utilizar da confiança dada pelo eleitor, pelo cidadão, para ele praticar crime. Não pode. Então tem essas ideias. A questão do Código de Processo Penal está parada no Congresso Nacional. É dar uma provocada para que isso se resolva. Nós temos que ter um Código de Processo Penal aí ativo. Já temos aí o Código de Processo Civil, vamos, né, soltar esse Código de Processo Penal porque a população muda, o direito é dinâmico, os crimes se atualizam, então a legislação tem que se atualizar e tem que ter mais rigor. É isso que eu penso. São essas propostas que eu gostaria de apresentar para a comunidade. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Caso, né, claro, o partido nas convenções me aceitasse aí a disputar alguma coisa federal. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor que a gente hoje... podemos dizer que é modinha, né? Como a gente diz, né? Que hoje a pessoa, quando é pré-candidata à eleição ou alguma outra coisa, as pessoas costumam agora lutar por minorias. Tipo assim, tem um grupo X, Y, né? E a gente vê que muitas pessoas se beneficiam desses pequenos grupos para poder para se candidatar, se eleger. O senhor tem algum grupo específico ou é para a maioria? Como é que funciona? Só para o pessoal poder entender, porque, por exemplo, como o senhor tem a deficiência, então às vezes a pessoa pode falar assim, ele só vai trabalhar em pró ao deficiente, não. Né? A gente deixa bem abrangente a pergunta e para responder para o pessoal entender que não é um grupo ou X ou Y, como é que vai funcionar? Olha, primeiro nós temos que entender o que é minoria, que eu ainda não consegui entender. Eu não consegui ainda compreender o que é minoria. Eu já ouvi negros falar que é minoria. Eu não vejo como negro como minoria. Pelo contrário, é a maioria. Sim. Né? É a maioria. E se não tivéssemos os negros lá atrás, no início da história, nesse país, como que seríamos? Né? Então, eu não vejo o negro como minoria de jeito nenhum. Né? É uma maioria extremamente importante, relevante para o nosso país. As pessoas com deficiência é minoria? Acabei de falar, no estado de São Paulo, 3 milhões de pessoas com deficiência. No Brasil, 40 milhões. É minoria? Não tem como ser, né? Não tem como ser. Então, assim, para mim, não tem essa questão de minoria ou maioria. Para mim, tem gente, tem povo, pessoas. Vou lutar pelos direitos da pessoa com deficiência? É claro, saúde melhor. Eu não vejo 3 milhões de pessoas com deficiência como um troféu, como algo bonito. Eu vejo isso até com vergonha. Porque a maioria estão com deficiência por conta de uma negligência médica. Isso é o detalhe, é o X da questão, entendeu? Então, assim, luto pelos direitos da pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência existem, elas têm que ser amparadas, têm que ter a sua causa defendida, sim, mas temos que lutar para que, em nome daquelas pessoas que hoje vão à procura de um atendimento médico e não têm, né? Pessoas que estão passando por dificuldades na educação. Nós temos crianças aí de 8, 9, 10, 11 anos que não sabem escrever. Eu participei de uma palestra em uma escola, uma menina de 13 anos, ela não sabia escrever, gente. Ordem e progresso. Ai, que dó. Entendeu? Isso é triste. É triste. Então, assim, nós temos muitas coisas para se fazer. E fazemos na educação para que haja educação. E fazemos na saúde para que haja saúde. Para todos. Sim. Não para a pessoa com deficiência.
Uma questão que eu queria saber com o doutor é a questão da acessibilidade. Dá para melhorar ainda mais? Como deputado estadual, fazer algum projeto para melhorar isso na nossa cidade, na nossa região? No estado de São Paulo, assim? Olha, não dá. Melhorar a legislação para acessibilidade não dá. O que tem já é top. Nós temos a melhor legislação do mundo que envolve pessoas com deficiência dentro do Brasil. Nós temos a Lei 9.048, a Lei 10.048, que fala de acessibilidade, tá? Acessibilidade e prioridade do atendimento à pessoa com deficiência, idoso, gestante, lactante. O decreto federal, veja bem, a Lei 10.048 e 10.098 de 2000. Essas duas leis foram regulamentadas pelo decreto 5.296 de 2004, Nossa. É para acabar. Mas tudo bem, mas temos a lei hoje aí, né? E lá fala de acessibilidade, transporte público, habitação, emprego, educação, saúde, tudo com acessibilidade e direitos. Aí nós temos ainda a lei da CORDE, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, que é a lei 7853 de 89, tá? Que já fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. É uma baita lei. Aí nós temos aí hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei 13.146 de 2015, a lei top, recente, boa, tá? Nós temos tudo para dar certo. Então, projetos, lei, não precisa fazer mais nada. Insisto, falta sim interesse político. Não dá para a gente acreditar que certos lugares, repartições públicas, não têm acessibilidade. Ou quando tem, são aquelas rampas muito feias que o cadeirante, para subir na rampa, tem que ser empurrado. Para descer da rampa, ele tem que ir de ré, senão ele cai para frente, se machuca. Então, é interesse político, não tem jeito. É mais essa questão mesmo que eu falo. Projeto de lei, não tem mais o que se fazer. Nós temos que cobrar, né? Então, o deputado estadual cobre o governador. Os vereadores cobrem o prefeito. O deputado federal e senado cobre o presidente da república. Como deputado estadual, pode cobrar também o prefeito? Deve. Porque às vezes manda um dinheiro, manda a emenda, tudo, chega aqui e não se sabe para onde vai gastar esse dinheiro, se realmente vai gastar no lugar certo. Aí eu chego lá pro Tribunal de Contas e falo, alô, estou aqui, me explica aí. Ó, esse dinheiro foi para lá e esse dinheiro eu não sei para onde que foi, tem que ter a solução. Houve prestação de contas sobre esses recursos aqui? O Tribunal de Contas recebe todas as informações do município. Então, achando ali que o dinheiro era para um lugar e foi para outro, o prefeito pode perder o mandato, responder uma improbidade administrativa, né? Então, assim, tem coisas seríssimas aí. Eu acho que essa é uma das importâncias também de se ter um deputado estadual, né? Sim, e um desafio que se o partido me escolher para disputar, me conceder a legenda no momento oportuno e no momento certo os eleitores olharem para mim, né? É um dos desafios estar, assim, fiscalizando todos os recursos que eu mandar para a nossa Araçatuba e região, se está sendo aplicado da forma correta ou não. Então, a gente vai encaminhando para o final da entrevista, doutor Lindenberg, e eu gosto sempre de fazer duas perguntas que eu acho que é muito pertinente, né? Que as pessoas gostam de... Porque, assim, com as redes sociais hoje, eu acho que ficou mais fácil do candidato ou pré-candidato a ter um contato mais direto com a sociedade, né? Sim. E eu acho isso bacana porque hoje a gente sabe que a gente tendo acesso direto, a gente pode cobrar, a gente pode falar, né? E eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos seguidores, para os nossos fancrews, nossos fanboys, sobre um recado para a gente poder entender um pouquinho mais sobre política, né, Câmera Boy? Isso. Bom, eu tenho a dizer a todos os munícipes de Araçatuba e região que valorize mais a sua cidade, valorize mais os representantes da sua região. Um candidato, um deputado lá de São Paulo, ele vem aqui e obtém votos. O Tiririca teve 10 mil votos aqui em Araçatuba na eleição retrasada.
Recurso nenhum para cá veio, ou se veio muito pouco. Nós não podemos votar em pessoas de fora que depois nós temos que ficar implorando para que mande uma emenda de 100 mil reais, de 200 mil reais. Sendo que a nossa região pode ter como deputado federal 15 milhões de reais. Nossa. Como deputado estadual, pensa bem, 8 milhões de reais. E se acontece do nosso interior ter deputado federal e ainda um representante no Senado, por ano, 30 milhões de reais vem para cá. Então, o recado que eu dou é que a nossa população, Araçatuba e região, valorize os seus candidatos. E para encerrar, eu queria que o senhor definisse a sua história, você, numa frase, numa poesia, enfim, numa mensagem para os nossos seguidores, né? Para a gente fechar essa entrevista, né? Que foi um bate-papo a gente falando sobre política. E é bom esclarecer as pessoas, porque quando a gente senta na frente de um pré-candidato e ele se dispõe a falar com o público sem aquela pompa e paetê, que normalmente as entrevistas são sempre aquela coisa sisuda, né? Aquela coisa séria demais. A gente ouviu um pouco a história do senhor, rimos de alguns momentos, né? Apesar que assim, como eu sempre digo, né? O que é gostoso de contar é difícil de passar, né? E não é fácil, né? Então a gente queria encerrar com uma frase, ou com uma poesia, uma mensagem, enfim. Eu deixo a mensagem, além de advogado, eu sou pastor, e eu deixo a mensagem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse versículo, eu deixo a mensagem que o amor é o mais importante no relacionamento humano, no relacionamento entre pessoas. É tão bom estarmos nos relacionando com gente, com pessoas, e não com robôs, com máquinas. Eu falo a vocês que nós precisamos olhar o ser humano como você olha a si próprio. Assim nós vamos ver um país diferente, uma cidade diferente, um estado diferente. Tudo é possível. Nós temos que acreditar que em toda batalha, de toda perseverança, muitas vezes as pessoas falam, é superação a sua vida. Pode ser a superação também, mas nós temos que pensar. A inclusão, ela é muito bonita no papel. Nós temos que exercer a inclusão nas urnas, nós temos que incluir a inclusão nas nossas vidas, no relacionamento entre pessoas, famílias e vizinhos. Essa é a mensagem que eu deixo a vocês. Olha, eu quero agradecer mais uma vez o senhor ter dado, cedido essa entrevista, esse bate-papo, Dr. Lindenberg, e poder mostrar, falar um pouquinho da sua proposta política, né? E ter nos honrado com a sua presença aqui. Câmera Boy, mais uma vez, obrigado. Fecha em mim, Dr. Lindenberg. Obrigado. Né? E agradeço. Eu Obrigado. Fico até lisonjeado porque a gente, né, gosta de conhecer pessoas e conhecer histórias. E a sua história não é somente uma história de superação, né? É uma história também de perseverança que a gente percebeu, né, Câmera Boy? Sim. E é muito bacana poder contar isso para os nossos seguidores. Fecha em mim, Dr. Lindenberg, e até a próxima, Câmera Boy. Obrigado, doutor. Até a próxima, obrigado a todos.